Bom dia, estamos aqui então para a nossa live devocional do dia de hoje, onde vamos fazer a leitura bíblica no plano cronológico que temos feito ao longo deste ano. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5 e 1 Crônicas, capítulo 11 e 12. Gente, nesse período da monarquia, então vamos estudar um pouco sobre esse momento da história onde quem está aqui reinando é o rei Davi. Então estamos aí no início desse reinado, desse reino de Israel ainda unido, tá? Então é um período bem importante para a gente entender a história nesse dia, nesse dia que nós estamos hoje, esse dia de feriado aqui tão cedo já, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Então vamos lá, minha gente, vamos dar graças a Deus por esse tempo. Já envia aí esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco. E vamos lá, gente, já deixa aí a sua Bíblia aberta, o seu caderninho. E bom dia, minha gente! As lives de feriado, eu amo fazer live em feriado. Vamos lá, gente. Eu vou dar graças a Deus então nesse tempo para a gente iniciar. Deus, obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada porque esse é o dia que o Senhor fez, Pai. Nós possamos nos alegrar e exultar, Senhor, o Teu nome nesse dia. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ter acesso a essa santa palavra. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a Tua verdade, a Tua palavra, a história do Teu povo, Senhor, onde o Senhor nos convida a participar, Deus. Obrigada, Senhor, Deus, por tamanha graça e misericórdia. Nós consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá, vamos começar aqui 2 Samuel, capítulo 5, nesse dia 1º de maio, e a gente vai dar sequência, minha gente, vocês que estão aqui, na semana que vem, nós faremos as nossas lives aqui da leitura bíblica devocional em outro horário, vai ser no horário da noite, no final eu vou falar novamente, só para não esquecermos, tá bom, gente? Então a gente vai mudar semana que vem, eu vou mudar o horário, porque eu não estarei aqui, vou viajar ver minha filha e por causa do fuso horário, mas eu não vou deixar de fazer as lives, só vou mudar o horário. Tá bom, gente? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Olha isso aqui, gente. Então, eu vou ler aqui na minha versão Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? Diz assim: então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos terminar essa parte aqui e a gente já vai falar sobre esse texto que a gente acabou de ler, tá? Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos se repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba
pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e de dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Até o versículo 10, então, nós vemos aqui essa leitura. Então, é bem importante a gente fazer essa leitura e a gente entender o contexto, né? Então, à medida que ao longo das nossas leituras diárias aqui, dentro do plano de leitura bíblica em ordem cronológica que temos posto, inclusive, se você está chegando agora, comece a partir do dia de hoje, né? Assistindo as lives, participando aqui dos nossos conteúdos que estão todos acompanhando a leitura bíblica, né? Então não pense assim, eu tenho que começar lá em Gênesis. Não, senão é capaz de você não continuar, né? Então continue aqui nesse time, né? Nesse plano de leitura bíblica em ordem cronológica conosco. Temos também o nosso caderninho OBA, né? Oração, Bíblia e aplicação que temos feito ao longo desse período. Então, nós vimos toda a história do povo de Israel, tá? Desde a formação, né, com Deus chamando Abraão para criar esse povo só para ele. Então, a partir de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, esse povo foi se multiplicando, a gente viu, foram formando-se as tribos. Depois das tribos, né, esse período dos patriarcas, a gente viu que quem começa a governar, então, o povo são os juízes. E esse período de juízes, nós vimos que foi um período desastroso do povo de Israel, né, onde o povo, cada um fazia o que bem lhe parecia. Até que o povo falou assim, cansamos desse negócio, desse governo de juízes, esses juízes não tem mais nada a ver, as nações que estão ao nosso redor são governadas por reis, nós então queremos um rei como as demais nações. É então que o povo pede ao profeta Samuel que coloque sobre eles um rei para governar. Deus então, né, de acordo com o desejo do coração daquele povo, Deus levanta um rei. E quem é esse rei? O rei Saul. Nós vimos então, né, até a chegada aqui desse capítulo, onde nós estamos na leitura de hoje. Eu estou fazendo um breve resumo aqui, só para puxar aqui a nossa memória toda a história. Então vimos o reinado de Saul, que Deus colocou Saul mais pela sua desobediência, né? Por ele não permanecer naquilo que o Senhor tinha dito através do profeta Samuel e das suas leis. Saul fez pouco caso, então o Senhor, a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor retira dele esse reino e diz que dará então o reino para alguém que seria a escolha do próprio Deus. Quem é este? O rei Davi. Então estamos aqui no início do reinado de Davi. E essa parte é muito maravilhosa, ela é recheada de significado nesse início para que a gente possa entender, porque muitas vezes a nossa leitura pode passar despercebida, tá? Então, o que acontece? Primeiro eu quero dizer para vocês que a nossa leitura, inclusive desse mês de maio, né? Vocês viram que tem bastante textos, bastante livros. Eu até coloquei o plano ontem, né? E tinha um dia ali que eu troquei Salmo por Samuel, aí eu refiz, né? Tá tudo certinho agora. E a gente vai ver que vamos ver livro Samuel junto com Crônicas, junto com Salmos, tá? Então assim, só para que a gente possa compreender, a leitura é cronológica, então, de acordo com os acontecimentos. Então nós vamos ver aqui, nesse período da monarquia em Israel, onde o governo está sob o comando dos reis, a gente vai ver intercalando esses livros. O livro de Samuel, o livro de Crônicas e os livros de Reis, os livros de Crônicas e Samuel. Então esses três, eles vão caminhar aqui juntos. Há uma diferença entre eles que na próxima semana eu quero fazer um estudo com vocês sobre isso. Eu quero fazer 2 estudos com vocês, estudos
elaborado sobre isso para que aumente o nosso entendimento. É a diferença entre esses períodos, esses livros, e também um entendimento mais claro sobre eles, tá? Que é Samuel, Crônicas e Reis. E o outro é um estudo sobre o livro de Salmos, tá? Que é o maior de todos os livros aqui da Bíblia, e também ele está intercalado com isso. Então vai ser sensacional nós podemos estudar tudo isso. Gente, que conteúdo maravilhoso, gente, eu amo isso, tá? Então nós vamos ver isso, semana que vem eu vou organizar lá para ver quando que a gente vai conseguir fazer isso. Mas, então, como eu falei, nós viemos então do reinado de Saul, tá? Então Saul veio, desobedeceu, o reino foi tirado dele, mas mesmo assim, Deus, ele esteve reinando por 40 anos, o rei Saul. E nós vemos que o escolhido de Deus, então, é Davi, o homem segundo o coração de Deus, tá? Então, gente, é muito maravilhoso, porque nós estamos fazendo uma leitura desde o início, porque nós ouvimos muitas histórias de Davi, né? Eu creio que é um dos personagens bíblicos mais citados, junto com Abraão, Paulo, é um dos mais citados, e realmente as histórias dele são muito profundas. E há muitas histórias dele na Bíblia. Então, entender o início disso tudo é muito importante, tá? Como nós vimos, olha só, nós vimos aqui em 2 Samuel, no capítulo 5 aqui, né, que nós acabamos de ler, a gente vai ver que Davi, ele é ungido, então, ele olha lá, no capítulo 5, aqui ó, versículo 1, 2 e 3, a gente vai dizer que, a gente leu que as tribos de Israel vieram a Davi. Isso aqui, o que tinha acontecido? Saul já tinha morrido. Então o povo estava sem um governante. Só que o que acontece? Olha só, né? O filho de Saul, Isbosete, também tinha morrido. Então o que aconteceu? O povo falou assim, pensou assim, vamos comigo aqui, gente, vamos entrar dentro do contexto desse texto aqui, que eu vou falar uma coisa para vocês, nós vamos estudar um ponto aqui, que é importantíssimo para a gente entender o reinado de Davi, sensacional. Olha só que coisa interessante. Então, o que acontece? Todo aquele povo que, de certa forma, seguia a Saul, que foi o primeiro rei, né? E ao seu filho Isbosete, agora, depois da morte deles, falaram assim, e agora? Como é que a gente vai ficar? Nós temos visto que Davi, ele tem sido poderoso, ele tem entrado em batalhas e tem conseguido todas. Eles começaram a pensar, certamente Deus está nesse negócio, né? Eles começaram a pensar sobre isso, falaram assim, ó, realmente Deus está com esse menino aí, né? Então, quer saber? Ao invés da gente ficar lutando com força contra Davi, vamos ser inteligentes, vamos nos unir a ele. Então é isso que eles fazem aqui. Eles se unem então, e agora, gente, agora nós vamos ver que o povo vai e se une à força e ao poderio aqui de Davi, porque eles reconhecem Davi, né? Eles reconhecem que Deus estava com Davi. E aí a gente vai ver aqui, né, que isso tudo já depois da morte de Saul. E a gente vê aqui no versículo 3, diz assim, assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram, olha só, ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Gente, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Davi, então, aqui nesse momento da história, ele é ungido rei sobre Israel. Lembrando que eu vou falar para vocês aqui, para que vocês possam anotar. Nós vimos aqui que Saul, ele foi ungido. Vocês lembram que ele foi ungido pelo profeta Samuel como rei, lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 10, tá? No 1 Samuel, capítulo 10, deixa eu ver qual foi o versículo, para vocês anotarem aí.
tendo feito chegar a todas as tribos indicadas, em São Samuel, tá, versículo 24, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Agora, nós vamos ver o rei Davi. Davi, vejam só que coisa interessante, Davi, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nós vemos quando Samuel vai na casa de Jessé, e unge, né, conforme a orientação de Deus, ele unge a Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós temos ali a primeira unção de Deus, onde Deus nomeia Davi como o rei, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A gente vai um bocadinho mais para frente, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Volte um bocadinho aí e vamos lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Nós teremos a segunda unção de Davi. Olha isso. Diz assim. Anote aí, porque isso aqui é o que, gente? É sensacional. Primeira unção de Davi como rei, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Segunda unção de Davi como rei, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Segunda unção. E a terceira unção como rei que Davi recebe é justamente aqui, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Olha só, a primeira unção que Davi recebe como rei é a unção de forma dentro da sua casa paterna. É uma unção que ele recebe no núcleo da sua família, no núcleo da sua casa. Lá em 1 Samuel capítulo 16, onde Samuel vai lá dentro da casa dele e unge Davi. É a unção familiar dentro da sua casa paterna. Depois, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, nós vemos a segunda unção de Davi, que a sua unção é a unção que ele recebe, que são os homens da tribo de Judá. Ele é ungido rei sobre a tribo de Judá. A sua tribo, a tribo do seu nascimento. Então ele vai, e aqui em 2 Samuel capítulo 5, no versículo 3, nós vemos agora a unção onde os anciãos de Israel vão até ele e o ungem agora, sobre toda a nação de Israel. Meu Deus do céu! Ele recebe aqui a tripla unção, né? Sob o governo de Davi. E Deus diz, né, que haverá sempre um rei a reinar da linhagem de Davi. E nós sabemos que como é que, se hoje não existe rei em Israel, como nós podemos entender a promessa que foi dada? É que da linhagem de Davi, da tribo de Judá, veio o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reina para sempre. Gente, é sensacional demais. Então, nós vemos aí essa tríplice unção de Davi, né? A primeira familiar, a segunda da tribo e a terceira sobre toda a nação. Isso é um cumprimento da promessa, gente, porque aqui, à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que Davi, ele vai vencendo e vai conquistando, né, as nações. Gente, Davi, todas as batalhas que ele vai entrando, ele vai vencendo todas elas, tá? Então vamos dar sequência aqui na nossa leitura, a partir do versículo 11, diz assim: amém, gente? É bom demais estudar a palavra, né? Isso mesmo. E como nós vimos, né, só para colocar aqui para vocês, o reinado de Davi, então, como nós acabamos de ler, né, ele dura 40 anos, tá? É um reinado de 40 anos. Ele começa a reinar no ano 1010 a.C. e vai até 970 a.C., tá?
Então, se alguém puder, coloca essa data aqui, do período de reinado de Davi sobre o povo. Então, é do ano 1010 a.C. até 970 a.C. Vamos continuar aqui a leitura a partir do versículo 11. Diz assim: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Meu Deus do céu, esse versículo é demais. Vocês estão vendo? Gente, vocês estão entendendo isso aqui? Então o que acontece? Davi olha toda a situação, vê tudo o que está acontecendo, vê esse menino Irão, né, rei de Tiro, trazendo material para que ele construa o palácio, a casa de Davi, e também a gente vai ver o templo de Salomão. Então a gente vê tudo isso, e o próprio Davi, nesse versículo 12, eu imagino que Davi deve olhar e falar assim: meu Deus do céu, até o rei de Tiro está trazendo material para que eu construa. Como assim? Eu não tenho nada por mim. Ele reconhece que é a graça de Deus. Ele reconhece, gente, que nele não há capacidade alguma, que por ele não podia chegar aonde ele estava. Ele era um pastor de ovelhas, esquecido e desprezado, inclusive dentro da sua casa. Quando Samuel vai ungir Davi, lá na casa de Jessé, no 1 Samuel capítulo 16, ele fala assim: acabaram os filhos, tem mais algum filho? O Jessé, o pai, fala: é verdade, tem mais um menino, ele está lá cuidando das ovelhas. Então assim, e ele deve olhar tudo aquilo, toda aquela movimentação, os anciãos de Israel, que eram as pessoas que tinham a autoridade diante da nação, vêm diante dele e o ungem como rei de toda a nação. Vocês estão imaginando um negócio desse? Um menino ainda novo. Governar não existia até então, porque Saul não conseguiu unificar todas as tribos. Não, a gente vai ver a unidade nas tribos no governo de Davi. Então Davi olha tudo aquilo e fala: meu Deus, ele reconhece Davi que o Senhor era com ele. E ele reconhece que tudo aquilo que Deus estava fazendo não era por Davi, era por amor ao seu povo. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Por amor ao seu povo. Está lá no versículo 12. Esse é o grande reconhecimento que nós precisamos ter, que Deus é conosco e que o que Deus faz é por amor ao seu povo. Meu Deus do céu, gente. Versículo 13, vamos lá. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Aqui nós vemos já, né, um primeiro sinal da carnalidade de Davi, né? Ele pega muitas mulheres para ele, concubinas para ele, e a gente sabe que Deus já tinha dito, né, sobre quando o rei fosse governar, que não tomasse para si muitas mulheres, e justamente nessa situação aqui é um problema que Davi vai enfrentar, tá bom? Versículo 17 fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, olha só, já estava na boca do povo, já era o top 1 aí nas redes sociais da época, que o rei agora, ele já tinha sido ungido rei sobre todo Israel. Subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaímas. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi, os seus homens, os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou ao Senhor e ele lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os
por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Gente, olha isso aqui, que coisa interessante. O que Davi está fazendo? Davi, a gente vai ver aqui que ele vence os filisteus. Como eu já falei aqui em outra medida. Por isso, gente, que é maravilhoso a gente fazer, né, essa leitura aqui. E trazendo sempre, eu vou trazer sempre o gancho daquilo que nós já lemos e já estudamos. Então, nós já estudamos, inclusive aqui no reinado de Saul, nós vimos que o grande inimigo de Saul, inclusive foi uma das perguntas que estava no quiz, eu acho, dessa semana, né? Que eu coloquei, vou fazer mais quiz, vocês gostam, gente, do quiz? Vou fazer mais, tá? Quem eram, né, os inimigos de Saul? Os grandes inimigos de Saul eram justamente os filisteus. Mas esses inimigos do reino, né, de Israel, que eram no período do reinado de Saul, os filisteus, eles não surgiram no reinado de Saul. Eles já existiam desde antes. Eram os grandes inimigos já desde a época do período dos juízes. Vocês lembram? Em Juízes capítulo 13 até Juízes capítulo 16, nós temos a história do juiz chamado Sansão. Desses capítulos todos, nós vamos ver o grande inimigo do povo de Israel na época dos juízes e ali trazendo a história do juiz Sansão. E vemos que são justamente os filisteus, ou seja, já vem carregando essa inimizade, já vem carregando essas guerras contra esse povo desde lá. Saul não conseguiu vencer os filisteus, né? Então eles ainda eram os inimigos de Israel, até que Saul os vence, com a ajuda, é óbvio, do Senhor, né? Então nós vemos que aqui, finalmente, no reinado de Davi, eles vencem o grande inimigo de Israel, os filisteus, tá? Então nós terminamos aqui essa parte. Agora vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 11 e 12. E eu quero dizer uma coisa para vocês, né? A leitura desse mês de maio, então nós vamos trazer alguns textos aí entre Samuel, Reis e Crônicas, né? E esse período que nós estamos lendo, esse período da monarquia, essas histórias aqui, elas se complementam. Então, vão ter dias que parece que você leu um texto aqui em Samuel e depois você lê em Crônica, você fala, meu Deus, é a mesma história. Porque nós estamos lendo na ordem cronológica. E os salmos que estão inseridos nos dias das nossas leituras são salmos, né, que foram escritos também naquele mesmo período, tá? E isso é o que, gente? É maravilhoso demais, né? Deixa eu ver aqui, vocês estão... Ui? Ai. Então, vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 11 e 12, tá? Quem puder, escreve aqui para nós, que nós vamos ler agora. 1 Crônicas, capítulo 11 e 12. Agora a gente vai ver justamente isso que eu acabei de falar, que o início aqui de 1 Crônicas é justamente aquilo que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo 5, tá? Então, isso daqui é muito maravilhoso da gente entender, né? Olha lá. As histórias. Então, 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do verso 1, fala assim. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel, lembra que nós lemos isso? Vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Então, a gente vê aqui, gente, tudo aquilo que estava acontecendo e o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito. E quando a gente vê a Bíblia como um todo, né?
Gente, é tão maravilhoso, porque a gente vai lendo isso daqui e a gente vai lembrando das promessas que Deus fez. O meu coisa travou aqui, gente. Vocês estão... Deixa eu ver se tá... Ai, gente, o meu negócio... Tá. Agora sim, tava travado aqui pra mim. Ui? Aqui. Olha só, e quando a gente vai lendo a história, gente, a gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente vê que, olha só, gente, presta atenção aqui numa coisa que eu vou dizer pra vocês, bem interessante. Olha só, quando a gente vê, Deus deu uma promessa, e muitas vezes nós achamos que Deus dá uma promessa e aquilo já vai acontecer. Não, gente, dentro do tempo, do cumprimento da promessa, existe um tempo de preparação, um tempo onde o Senhor está nos treinando, onde o Senhor está nos preparando para que então aquela promessa chegue. A gente vai ver que Davi, ele recebeu aquela promessa em 1 Samuel, no capítulo 16, ele tinha 17 anos de idade. Nós vemos que ele vai assumir esse reino, né? Depois dele já ter tido a sua primeira, a primeira unção, a sua nomeação diante da sua casa, dentro da casa do seu pai, na casa paterna. Gente, é muito maravilhoso a gente ver isso, né? Que Deus vai ampliando. À medida que nós vamos caminhando em obediência à promessa de Deus, Deus vai ampliando. Deus vai ampliando a tenda, né? Então a gente vê que começa na família, vai para a tribo e depois vai para a nação. Meu Deus, sensacional! Então a gente vê que começa ali dentro da casa dele. E o que eu ia dizer, gente? Ai, meu Deus, eu perdi aqui o raciocínio que eu ia dizer para vocês. Que existe um tempo. Então, depois de 20 anos dele ter sido ungido, ele manteve-se o quê? Em obediência a Deus. Vocês vejam quanto tempo Davi teve, quantas oportunidades Davi teve de matar Saul. E ele não fez isso. Porque ele não queria fazer nada por conta daquilo que ele podia fazer. Ele estava esperando em Deus. É por isso que nós precisamos desenvolver a paciência, né? Paciência, em esperar com paciência, confiadamente, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vemos aqui, Davi, ele esperou, e ele não se moveu, ele não atrapalhou a obra do Senhor. Ele deixou com que o Senhor estivesse à frente, ele consultava ao Senhor. Então, quando nós vemos isso daqui, e nós vemos que ele se manteve em obediência dentro da casa, é tanta coisa, gente. A gente vai vendo à medida, eu vou falando para vocês, né? Porque senão se estende muito aqui a live. Mas a gente vai ver que Davi se manteve honrando a casa do teu pai, a casa do pai dele. Depois ele se manteve honrando a sua tribo e depois a nação. E por isso, né, a gente vê esse coração de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Foi a escolha que Deus fez. Um homem que tinha o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Então, quando a gente vê isso e vê que Deus está o preparando e que Ele o espera esse tempo, sem ansiedade, sem querer agir por ele mesmo, que foi o que Saul fez. Como nós vimos, Saul, ele foi ungido no capítulo 10 de 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 13, Deus já estava rasgando o reino dele pela sua desobediência e a sua afobação. Ele não agiu com paciência, e a gente vê o contraste com Davi que vem na sequência. Em 1 Samuel 15 também, a gente vê os atos em desobediência e rebelião de Saul. Em contraste com o rei Davi, que aguardou. Quem era ele para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que ele vai fazendo, e ele mesmo, gente, reconhece, como nós lemos aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. Ele mesmo, o próprio Davi, reconhece o quê? Ele reconhece que a mão de Deus era com ele. Por quê? Porque ele não fez nada pelo seu próprio braço. Meu Deus do céu. E aí, gente, o que a gente faz aqui? Vamos comigo aqui. Aí a gente vai lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus deu a promessa através de Jacó a todos os seus filhos. Vamos ver lá. Vamos ver o que acontece para a gente linkar aqui com esse texto e ganhar mais na nossa mente, no nosso coração, um entendimento mais profundo. Deixa a cordinha aí
E vamos lá em Gênesis, no capítulo 49. Deixa eu mostrar para vocês esse texto. Lá em Gênesis, no 49, lembra? Nós estudamos já sobre isso. A gente vai e volta na Bíblia, porque com a gente aqui, gente, não tem folhinha grudada não, né? Vamos soltar as folhinhas da nossa Bíblia. Não dá. Esses dias eu tô com outra Bíblia nova. A Bíblia é bom demais, né? Aí eu pego as folhinhas tudo grudadas, dá muita agonia, não dá. Não dá, as folhinhas tem que ser tudo solta. Agora a gente vai lá. Eu vou deixar aqui a cordinha. Olha só, deixa eu só ler para vocês isso daqui, gente. Versículo 8, 9 e 10 de Gênesis 49. Vamos lá para Gênesis, porque aqui, 1000 anos depois, aproximadamente, a luz daquela promessa começa a acontecer. Olha isso aqui. Vamos ler lá. Isso aqui, o que está acontecendo, gente? Nós estamos aqui com um Jacó já velho, né? Passando a bênção, né? Ele era o patriarca. Ele está passando a bênção para os seus filhos, né? Que eram, então, os cabeças das 12 tribos, tá? Então, eram 12 tribos, porque eram os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Jacó, então, está passando a bênção. Eu quero agora trazer aqui novamente para nossa mente, para nossa consciência, para a gente se lembrar da bênção que foi dada 1000 anos antes de Jacó ao seu filho Judá. Olha isso aqui. Diz assim: Judá. Aqui, gente, lembra que eu falei para vocês? Eu lembro nesse dia que eu falei para vocês aqui, é como se Jacó, já velhinho, juntasse todos os filhos numa sala, na sua sala de estar, e cada um, né, ele foi falando a palavra para cada um deles, né? E quando chegamos aqui, ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, o enviado, e a ele obedecerão os povos. Gente, o que ele está dizendo aqui, né? Essa parte aqui da bênção que ele dá a Judá. Ele diz que os teus irmãos o louvarão, que a sua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Nós vemos o cumprimento dessa palavra aqui, já um sinal, porque sabemos que isso está apontando para, por que ele fala Judá é leãozinho? Porque está apontando já para o leão da tribo de Judá, que é quem? Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos os lampejos a partir de quem, gente? De Davi. A sua mão estará sobre a cerviz dos seus inimigos. E nós vemos exatamente isso se cumprindo sobre o reino de Davi. Davi vai vencendo todas as batalhas. O grande inimigo, os filisteus, que eram assim a opressão que eles tinham já há décadas. E Davi os vence. Olha isso aqui, gente. Nós vamos ver que essa promessa se cumpre lá em Jesus Cristo. Mas a gente vê já os lampejos disso começando a partir desse rei com quem Deus faz essa aliança, tá? A aliança que Deus faz com Davi, onde jamais deixará de haver um rei da tribo de Judá. Davi, ele foi o primeiro rei de Israel da tribo de Judá, porque Saul era da tribo de Benjamim. Então a gente começa a linhagem aqui de Jesus a partir de Davi e não de Saul. E a gente acha que é a mesma coisa, não é, gente? Olha isso. É para mostrar o quê? A escolha do homem, Saul, a escolha da carne, Saul, a escolha do desejo do coração do homem, Saul. A escolha de Deus, Davi. A escolha do coração de Deus, Davi. Aquele que ninguém acreditava, Davi.
aquilo que enche os olhos do homem. Saul era alto, era bonito, era cara de rei. Saul, a escolha do homem. Davi, a escolha de Deus. Porque ele vê o coração e não a aparência. Meu Deus do céu, vamos voltar lá. Gente do céu. 1 Crônicas 11. Então, vamos lá. A partir do versículo 4, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, que agora vai mais um bocadinho mais rápido na leitura aqui. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim, habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Lembra que nós lemos lá que ele recebeu essa cidade, né? Ele fortaleceu-se nessa cidade de Davi, e a gente viu que o Irão estava ajudando e dando tudo aquilo que ele precisava para poder construir a cidade de Davi, né? E depois também deixar tudo preparado para a construção do templo. Isso é um pouquinho depois, tá? Que a gente vai ver sobre o templo. Versículo 8. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Meu Deus do céu! Gente, olha isso aqui. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Qual é o texto bíblico? Aqui no livro de Samuel, de Crônicas, a gente só vai ver essa menção, essa referência de que o Senhor era com ele aqui com Davi. Agora eu quero que você me diga, se você se lembra de outro personagem que nós já estudamos aqui, que nós falamos sobre isso, que o Senhor era com ele. Usa a mesma referência. Quem era esse personagem? Me diga aqui, hein? Me diga que nós já estudamos e falamos e frisamos isso. Quero ver se vocês dizem aí pra mim. Vamos lá, a partir do versículo 10, então, de 1 Crônicas 11. Ai, gente, vocês lembram? Ai, meu Deus do céu. José. E o Senhor era com José. E nós vamos ver que o Senhor era com José, tanto dentro da prisão, como na casa de Potifar, como enquanto governava. O Senhor era com José. O mesmo termo, né, que nós vemos, e isso é sensacional. José aponta para Jesus. Nós estudamos sobre isso, né? Nós vimos que José também era um tipo de Cristo, né? Ele estava apontando para Jesus, assim como Davi também está apontando para Jesus. Olha o sol aqui. Vamos continuar aqui. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Então, os grandes valentes se uniram a Davi, né? Se uniram a Davi porque viram a força dele e viram principalmente que Deus era com ele. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os feriu. Eram homens corajosos e valentes que estavam aqui no exército com ele, tá? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Olha aqui o que acontecia, né? Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Ele apenas falou um desejo que ele tinha.
né? Quem me dera tomar água ali, mas não que ele estivesse pedindo para alguém essa água, tá? Então, no versículo 18 fala assim: então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Olha o que acontece aqui. Os 3 guerreiros, né? Os 3 principais guerreiros de Davi ouvem, e aqui eu vejo assim, né, a honra que eles tinham a Davi, né, e de ver a mão de Deus agindo através da vida de Davi, e como Davi estava unificando aquilo. Era um amor, uma gratidão e uma honra que fizeram com que eles fizessem colocassem em risco, né, a própria vida deles para buscar aquela água que Davi simplesmente falou ali para eles, né? E Davi faz o quê? Ele fala assim: não, vocês colocaram a vida de vocês em risco para trazer essa água, imagine. E ele fez o quê? Aquela água já não era mais uma água qualquer, era uma água que ela valia, vamos dizer assim, a vida daqueles 3. E ele então reconhecendo que por ele não era nada, gente, não era nada sobre ele, né? Então o que ele faz? Ele derrama e ele entrega, né, ao Senhor aquela água. Ele derrama para o Senhor, porque é aquele que é digno, né, da vida de cada um daqueles que estavam ali. Versículo 19 fala assim: e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? Pois com perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes, os 3 valentes de Davi, tá? Também Abissai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. A gente vai ver aqui que eles eram realmente valentes e corajosos, né? Faziam parte desse exército de Davi aqui. Era ele mesmo nobre, e era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Tinham os 3 que eram mais chegados, né? Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Olha isso, matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. Quem foi, gente, que matou um egípcio? Escrevam aí que a gente tem essa referência de que matou um egípcio. Escrevam aí, a gente vai acompanhando e vai se lembrando aqui da palavra do Senhor. O egípcio trazia na mão uma lança com um eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém, aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Moisés, gente. E o que ele fez? Vamos lá, e o que ele fez depois que matou o egípcio? Vai lá, me contem. Foram os heróis dos exércitos Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta. Agora ele vai dizer os nomes desses heróis, né? Desses valentes. Então é um monte de nome esquisito aqui, né? Ele foge. Gente, vocês são demais, gente. Vocês são demais, isso mesmo. Ele foge pro deserto de Midian. Lá ele conhece a sua maravilhosa esposa Zizi. Lembra Zizi? Zípora. Tá bom, gente, mas aí é outra história, né? A gente já passou por lá, mas vamos lá. Vamos continuar, versículo 29. Sibecai, Uzatita, Ilaí, Aoita, Mari, Netofatita, quer que passe? Não, gente, vamos ler. Eled, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai do ribeiro de Gaás, Abiel, Abatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salabonita, Salbonita, olha os nomes, Bené, Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sag, Aratita, Aião, filho de Sacar, Aratita, Eifiel, filho de Ur, Efer, Mequeralita, Aías, Pelonita, Esron, Carmelita, Narita, filho de Esbai, Joel, irmão de Natame,
Mibibar, filho de Egrai, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Agora eu quero que vocês parem um bocadinho aqui comigo nessa leitura. Versículo 41. Circulem esse versículo 41. Meu Deus, que nome esquisito. Eu vou circular pra quê? Tô aqui com a minha caneta, vou circular também. Circule aí. Tá? Vamos continuar. Urias, Eteus, 42. Adina, filho de Cisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacas, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama, Jeiel, filho de Jorão, Arotita, Gediael, filho de Sim, Joá, filho de seu irmão, Eliel, Maavita, Gebiá, Josavias, filhos de Eunã, Itma, Moabita, Eliel, Obed, Jaziel e Zó. Esse Urias que aparece aqui no versículo 41 é o marido de Batseba, que nós vamos ver futuramente que Davi se envolve, né, com a mulher deste homem. Por que eu fiz questão de ler e de pedir para vocês grifarem aqui? Para que vocês vejam que Urias, ele não era simplesmente, fazia parte do exército, mas ele era um dos 30 valentes de Davi. Nós vamos falar mais sobre ele lá para frente, tá bom? Mas só para que vocês vejam que Urias, ou Eteu, né, faz questão de dizer aqui, ele era um dos 30, dos valentes, ou seja, dos homens de confiança de Davi. Tá? Vamos lá continuar a partir do capítulo 12, tá? Vamos lá. São estes os que vieram a Davi a Ziclag. Gente, Ziclag, quem lembra aqui o que é Ziclag? Quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes os que ajudavam na guerra. Davi, então, ele recebeu Ziclag, essa porção, né, de terra, desse lugar onde ele ficou escondido enquanto Saul tentava matar. Lembra que ele recebeu esse Ziclag de Aquis? Vocês lembram que nós estudamos sobre isso? Ah, não gosta da parte da genealogia? Ai, meu Deus do céu. Pois é, não gostamos de tantas coisas, não é mesmo? Mas é tão maravilhoso quando nós aprendemos a desfrutar da leitura bíblica. O que mudou o meu olhar para as genealogias é saber que na Bíblia não há nada, absolutamente nada, que Deus não quis que estivesse contido aqui na Bíblia. Só de saber que Deus quis que estivesse contido aqui na Bíblia é que faz com que eu leia de uma forma diferenciada. Então, quando você vai contar uma história do seu familiar, da sua família, né, para alguém, e você começa a contar, a minha avó fez isso, e daí o meu tio, a minha prima, o meu não sei quem, você vai contar para uma pessoa que não sabe de quem é, não faz a menor ideia quem são aquelas pessoas, mas você está tão empolgada contando aquela história, por quê? Porque para você é importante. Então essa pessoa vai ouvir aquela história e vai falar, nossa, porque ela te ama. Essa pessoa vai ouvir essa história. Então isso é tão maravilhoso quando nós começamos isso para nos despertar. Por quê? Normalmente, tá? E não é um nem dois. Normalmente, o que a gente faz na leitura? Quando vem essas cronologias, a gente pula tudo. Por quê? Porque o nosso olho passa direto, falando, não vou ler isso. Eu não vou ler isso, porque isso aqui não vai me agregar em nada. Mas o que acontece é quando nós não vamos ler para que aquilo venha agregar a mim. Eu não leio a Bíblia hoje, eu não leio a Bíblia para que algo agregue a mim. Eu leio a Bíblia para conhecer a Deus e ter prazer naquilo que Ele tem prazer. Então isso é tão maravilhoso que quanto mais a gente lê a Bíblia e até cada nome, porque se Deus colocou aquele nome, é o nome que Deus quer que a gente leia, porque senão Ele não colocava. Ai, gente, então isso é tão lindo. Isso vai mudando, tá? Mas é natural nosso. A gente realmente, se a gente parar e perguntar, ninguém gosta, né, de ler. Mas a gente aprende a
a desenvolver uma leitura onde nada se perde. Vamos lá, minha gente, vamos lá então. Então, Ziklag foi aquela terra que Davi recebeu de Aquis. Nós estudamos sobre isso, né? Vocês lembram? Que nós lemos sobre isso já? Mas vamos continuar. E eram dos valentes que ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Com pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe de Joás. Olha lá, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que tem mais nome pra gente ler hoje aqui, hein? Vamos lá comigo, que eu tenho que te contar uma coisa muito interessante sobre isso. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semá, Gebeatita. Jeziel, Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeuanatotita. E Ismaías, o Gebeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaziel, Jonã, Josabade e Gederatita. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o Arufita, Eucana, Isaías, Azael, Joel. E é uns nomes diferentes, né, gente? Que até para ler é difícil. Jasbobeão e os Coreitas. Joela, Zebedias, filhos de Jeroão e Gedor. Os gadidas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como a gazela sobre os montes. Ézer, o cabeça Obadias, o segundo Eliabe, o terceiro Mismana, o quarto Jeremias, o quinto Atai, o sexto Eliel, o sétimo Joana, o oitavo Zabade, o nono Jeremias, o 10º Maquibani, o 11º, estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Olha como Davi estava de exército, hein? São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e repreenda. Então, entrou o espírito em Amassai, cabeça dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziklag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediel, Micmá, Josadabe, Eliú, Ziletai, chefes de milhares de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Até que se fez, então assim, era um exército muito grande e homens valentes, fortes, que se juntaram a Davi. E uma coisa que eu quero dizer muito importante sobre esse exército, eu só vou dizer no final, você vai ficar comigo aqui até o final para a gente terminar essa leitura, que eu vou falar sobre o exército dele. E aqui está dizendo, era como um exército do próprio Deus. Meu Deus, gente, versículo 23, olha isso. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhes transferir o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Tá vendo? Vieram de todas as tribos, se uniram a Davi como um exército de Davi. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então
Até então, havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Tá vendo? Ainda existia muitos da família de Benjamim, da tribo de Benjamim, que ainda eram a favor de Saul, né? Saul já estava morto, mas ainda estava meio assim com Davi. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa dos seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, todos os seus irmãos, sob as suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos pela peleja, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubeanitas e Gaditas. Vocês lembram que nós estudamos isso? Do outro lado do Jordão, as tribos, tanto a tribo de os Rubeanitas quanto os Gaditas, que ficaram, e a meia tribo de Manassés. Nós estudamos sobre isso, olha que coisa maravilhosa. Provido de toda sorte de instrumento de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos, gente do céu, é demais, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Ou seja, os homens mais fortes de toda a nação, os mais valentes, vieram até Davi. Se não é Deus movendo, gente, esse povo, eu sei nem o que dizer. Da mesma forma que Deus moveu os animais para entrarem na arca de Noé, Deus move todos esses homens, os mais valentes, para chegarem e estarem do lado de Davi. Sobre todo Israel, também todo o resto de Israel era Meu Deus do céu, que coisa mais... Eu vou gripar aqui de novo. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham feito provisões. Todos estavam naquilo ali, todos, unidade. Aqui nós vemos o reino unido de Israel, sob o governo de Davi. Tudo aquilo que o povo fez ao longo de todo o período da entrada da terra prometida, nunca as tribos se uniram. Primeira vez que as tribos se unem é aqui, no reinado de Davi. Meu Deus, é o poder de Deus, é a vontade de Deus, é a orientação de Deus, e recebendo com um homem que tem o coração disposto a obedecer. Versículo 40 diz assim: e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre os mulos, sobre os bois, provisões de farinha, passas de figo, cachos de passas, vinhos, azeite, boi, gado, miúdo, abundância, porque havia regozijo em Israel. Gente do céu, eu não sei, gente, isso aqui, gente, é bom demais da gente ler, da gente estudar. Eu queria ver um texto, se eu lembro, porque nós vamos ver que todo esse povo de Israel, né, eles se unem e eles vêm com as suas lanças e com o armamento que eles têm. Nós vemos que realmente o Senhor é o rei dos exércitos, né? Ele é o Deus sobre todo esse exército, que não era um exército. Olha só, para a gente finalizar aqui, eu vou ler para vocês o meu caderninho Oba, que está aqui, e vou colocar a foto lá, vou falar rapidamente sobre ele, mas eu quero falar mais uma coisa para vocês aqui, para enriquecer a nossa leitura, gente, e trazer mesmo o poder, a graça e o olhar para que Deus era o Senhor desse povo, e que tudo isso, essa unanimidade, essa unidade no reino de Israel, só aconteceu porque o Senhor estava à frente, comandando, e Ele era aquele que estava ensinando e aconselhando esse povo aquilo que eles tinham que fazer. Agora vamos para aqui ainda em 1 Samuel, deixa a cordinha aí, capítulo 13, deixa eu ver aqui o texto, volte lá porque vocês vão ver uma coisa, gente, só para a gente fechar aqui. 1 Samuel capítulo 13, tá.
Olha só. Então nós vimos lá em 1 Crônicas, no capítulo 11 e 12, eu vou dizer, mantém lá em 1 Samuel. Aqui a gente vai ver 1 Crônicas 11, é muito texto, gente, calma aí que eu não quero fazer confusão aqui para não fazer confusão. É muito texto na cabeça. Então assim, ó, aqui a gente vê o quê? No capítulo 11, os valentes de Davi. Esses homens tão valentes, dentre eles nós vimos lá Urias, circulamos lá porque vamos falar dele mais à frente, era um daqueles que estava próximo de Davi. Depois nós vemos esse exército de Davi e o que nós vemos aqui é como eles, no versículo 2, tá? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com arco. Esse era o armamento que esse povo, o exército de Davi tinha. Eles arremessavam a funda, afinal eles aprenderam com quem, gente? Quem era o mestre da funda? Era o próprio Davi que derrubou o gigante Golias, né, com uma pedra, né, que foi lançada. Então ele era o mestre, todo mundo achava então que podia fazer a mesma coisa. Então esse era o armamento que eles tinham, eram pedras e fundas e atirar flechas. As flechas eram feitas de haste de madeira e na ponta delas ou tinha uma pedra ou tinha, né, pedaços de ossos, tá? Eram desse jeito que eram feitas o armamento desse grande exército de Davi, onde eles conquistavam tantas coisas. Por que eu tô falando isso para vocês? Vamos voltar lá em 1 Samuel, no capítulo 13, e agora eu quero ler com vocês o versículo 19. E diz assim, ó: ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Então, nós vemos que a opressão dos filisteus sobre o povo de Israel, né? Eles eram os inimigos nesse período. A gente está vendo essa transição, a vitória de Davi sobre os filisteus, mas até então, né, a gente, não é uma coisa que acontece do dia para o outro, mas a gente vai ver o exército de Davi avançando e vencendo os filisteus. Isso vai acontecer. Mas nós vemos que os filisteus, eles tinham um armamento poderoso. Eles trabalhavam com tudo de ferro, com lanças, com coisas poderosas. O exército de Davi, graveto, com pedra, com um pedaço de osso. Por quê? Porque não tinha um ferreiro que eles podiam fazer o seu armamento. E o que eu vejo com isso? O que eu entendo com isso? Que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É Deus quem está à frente. Muitas vezes nós buscamos os melhores armamentos, nós buscamos as melhores possibilidades, nós nos capacitamos com tudo que o mundo tem a oferecer, mas nós nos esquecemos de buscar a força em Deus e nos fortalecer em Deus. Aquele exército de Davi, composto pelos valentes, homens corajosos, que eram tidos como um exército de Deus, mas o armamento aos olhos dos homens, é por isso que quando eles entraram ali naquelas terras que nós lemos hoje também, eles disseram assim, até os cegos e os aleijados vencem o exército de vocês. Vocês estão vindo com esses gravetos, com essas pedras, vocês não vencem nada desse jeito. Eles não só venceram todas as batalhas que eles entraram, como o nome de Deus foi glorificado. Deus é exaltado. É na nossa fraqueza que a gente vê a força de Deus. É na nossa fraqueza que a força de Deus e o poder de Deus e a graça de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Amém, minha gente? Que coisa mais linda! É muito conteúdo, eu já vou finalizar. Então, o caderninho Oba de hoje, eu vou colocar a foto, eu vou só ler aqui para vocês. Eu coloquei a data, a leitura do dia de hoje, a palavra, né? Eu coloquei unção, Reino Unido, Hebron, cidade de Davi, valentes. Personagem, Davi, Irão eu coloquei. Irão foi aquele que ajudou, né, na construção. Versículo eu coloquei 2 Samuel
capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel e engrandecido seu reino por amor ao seu povo. Israel. Aplicação, eu coloquei assim: Davi foi o homem que o Senhor escolheu para governar o seu povo. Vemos o cumprimento da promessa se cumprindo sob o seu reinado, desde a sua nomeação como rei perante a sua família, depois tribo e aqui sobre toda a nação. O processo de preparo faz parte da promessa. Passaram-se 20 anos de quando foi ungido rei por Samuel até ser o rei sobre a nação. A oração: Senhor, que eu possa ser paciente e desenvolver a espera confiante na sua fidelidade, sabendo que em todo o tempo eu já tenho a maior bênção, que é a tua presença. Ai, meu Deus do céu, gente! Em todo o tempo eu já tenho a maior bênção, que é a tua presença. Amém, minha gente, Deus abençoe. Eu vou colocar os horários das próximas lives, da próxima semana. Como eu falei, vão ser à noite, tá, gente? Que eu vou estar fora, eu vou viajar, então vou manter as lives, não dá pra ficar sem, mas vai ser, por causa do fuso horário, em horários diferentes, tá bom? Então eu vou colocar a agenda das nossas lives pra vocês depois, tá bom? Então, beijo, Deus abençoe e até a próxima!